O câncer é uma doença cada vez mais falada no nosso meio, um tema cada vez mais frequente. E essa doença ela vem crescendo o número de casos muito nos últimos anos. E uma dúvida que surge é o que significa câncer ou o que é essa doença, por que ela começa, como que ela se inicia. Enfim, nesse vídeo eu quero tentar explicar para vocês isso de uma forma simples, tentar entender isso de um jeito mais simplificado para que possa fazer sentido. Eu sou o Lucian, sou médico oncologista, esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal, então para você que está aqui agora eu queria te pedir para se inscrever e também curtir esse vídeo para ajudar o YouTube a entregar ele a mais pessoas, a levar essa informação ao maior número de pessoas. E também se quiser comentar, deixar alguma dúvida, alguma sugestão de tema, também fique à vontade, eu vou estar olhando ali nos comentários. Bom, o câncer é uma doença já muito antiga. Esse termo ele foi usado pela primeira vez por Hipócrates lá na Grécia, em torno de 300, 400 ali, antes de Cristo. E o que ele queria dizer com esse termo? O câncer ele remete ao caranguejo. Então imagina o corpo do caranguejo como um nódulo, né? E as patas como se fosse a doença enraizando ou se espalhando ali por outros locais, invadindo outros órgãos. Um conceito importante de nós entendermos é o câncer, apesar de nós usarmos esse termo, está englobado ali dentro várias doenças. Nós estamos falando aí em mais de 100 tipos de doenças, pelo menos. O que isso significa? Câncer de mama é uma doença, câncer de pulmão é outra doença, câncer de estômago é outra doença. Elas têm algo ali em comum, porém as causas, a forma como ela evolui, para onde ela vai, as consequências, também a forma que nós tratamos, tudo isso é diferente. Então esse é um primeiro ponto, muito cuidado com comparações, de repente conhecer alguém que fez um tratamento de um jeito, outro de outro, mas tente ver se são doenças iguais. E às vezes mesmo dentro dessas doenças, eu tenho tipos de câncer de mama, por exemplo, que são diferentes, que vão demandar tratamentos diferentes. Então nós temos que tomar cuidado com isso e ter atenção também nesse ponto. Basicamente, como que um câncer começa? Ele vem a partir de uma célula normal que se multiplica ali, que vai a partir daí formar essa doença. A célula é a menor unidade que nós temos no nosso corpo. E aí, como que é o funcionamento disso? Vamos tentar imaginar, por exemplo, o nosso cabelo. O cabelo, de tempos em tempos, ele está ali, está crescendo, está sempre crescendo. Como que isso acontece? A menor unidade funcional, que é a célula, ela cresce e se divide. Então, uma vira duas, duas, quatro, e assim ela vai crescendo. É assim que é o funcionamento do nosso corpo, também em outros locais. Os pelos, vamos pegar o sangue, como que o sangue se renova. Então, o tempo todo está sendo criada essas novas células a partir de divisão. Entre uma ou outra divisão, pode vir alguma com defeito, com problema, com alguma diferença. E o nosso corpo ele tem mecanismos para reconhecer isso, para ver quem está ali com problema e eliminar, descartar. Vamos tentar entender isso de uma forma mais simples. Eu vou tentar passar um exemplo para vocês. E também para entender por que o câncer ele é multifatorial, ele não tem só uma causa. Vamos pegar um paciente que desenvolveu um câncer de pulmão. Então vamos pensar assim, de repente ele teve um histórico ali na família dele e ele nasceu com um gene lá no DNA dele que predispõe a câncer de pulmão. Só que esse gene está ali, ele está adormecido, ele está quietinho ali. Essa pessoa ela cresce e de uma determinada idade começa a fumar. Está fumando, ficou ali fumando por 30 anos, vamos supor. Nesse tempo que está fumando, esse pulmão está sendo o tempo todo agredido pelo cigarro, pelos produtos do cigarro. E isso faz com que as células desse órgão elas tenham que se adaptar, elas vão sofrendo modificações. Então nós temos uma célula que está ficando diferente e que ela tem um gene ali que está adormecido. E aí essa pessoa ela está mais velha e de repente esses mecanismos que eu expliquei de uma célula que se divide com um problema e ela reconhece, eles já não são mais os mesmos, ele tem defeito, ele é mais devagar, já não está funcionando tão bem. Então, de repente, sai essa célula diferente, com um gene que predispõe a câncer de pulmão, ela sai de uma divisão dessa
e escapa do nosso mecanismo de defesa. A partir daí, essa célula pode ser iniciado um câncer de pulmão, por exemplo. Ela vai ali multiplicar, 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 vai crescendo e assim é formado o nódulo, o tumor, né, que a gente reconhece em um exame, enfim, a forma inicial do câncer. E a partir daí esse tumor ele pode ir crescendo cada vez mais e pode cair na corrente sanguínea, se espalhar para outros órgãos e é dessa forma que a doença vai se desenrolando. Então eu usei esse exemplo para a gente entender que, primeiro, já puxando, né, o envelhecimento é uma das causas de câncer, né? Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos mecanismos eles vão ficando mais deficitários. Também a causa externa, né? Eu citei aqui o cigarro, por exemplo, e também aqui eu coloquei uma causa genética. É claro que na prática, talvez sejam mais coisas ali que estejam interferindo, mas o câncer, é importante entender isso, não é só uma coisa que vai causar ele. Normalmente é uma sucessão ali de fatores, de alterações que vão sendo acumuladas com o tempo e que aí podem levar ao desenvolvimento da doença. Tudo bem? Então era isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo para vocês, tentar simplificar essa questão de o que é um câncer, como que ele surge. E nos próximos vídeos eu vou tentar amadurecer isso melhor, falar sobre os fatores, formas de prevenção, também quero trazer questões sobre tratamento, enfim, trazer todo esse mundo da oncologia de uma forma mais simples, mais didática possível. Tudo bem? Antes de finalizar, pedir novamente para vocês se inscreverem no canal para me ajudar, para apoiar aqui o crescimento, curtir também esse vídeo e pode deixar nos comentários alguma sugestão, algum tema que vocês queiram ver ou eventualmente alguma dúvida que tenha surgido aqui. Beleza? Até o próximo!